Pergunte para o seu irmão, diga assim: vai tudo bem contigo, meu irmão? Vai tudo bem com a tua casa? Mas seja verdadeiro, se não vai bem, diga: olha, a situação está difícil, mas nós vamos orar juntos hoje aqui. Deus vai mudar a história em nome de Jesus. Deus pode mudar a história, queridos. Nunca foi do nosso jeito e nunca será. Nunca foi do nosso jeito e nunca será. Sempre é a sua vontade que tem que prevalecer, a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Quem veio hoje aqui em busca de uma cura para você mesmo, ou para o seu familiar que ficou em casa, ou para alguém? Quem veio aqui hoje para isso? Olha só quantas pessoas. Fica com a mão levantada, deixa eu olhar aqui bem. Olha só quantas pessoas. Será que Deus erra? Será que Deus não conhece os corações? Será que Deus não conhece a necessidade do seu povo? A gente se programa com uma coisa, chega aqui, Deus fala aos meus ouvidos ali, quando vocês cantam aqui, ó, teu nome é cura. E o nome que eu, e a voz que eu mais ouvia ecoar nos meus ouvidos é a sua voz, pastora. Ecoando assim, lá dentro de mim, assim, lá dentro de mim. Parece que você estava com uma corneta no meu ouvido, cantando isso. Olha que interessante isso aqui. Que experiência que eu tive agora aqui, ó. Que coisa gloriosa. Parece que alguém, sabe aquele megafone? Parece que a pastora estava com aquele megafone no meu ouvido, encostado no meu ouvido, gritando dentro da minha cabeça isso. Sobre cura. O teu nome é cura, teu nome é cura. O que acontece hoje é que a igreja não acredita mais que Deus cura, irmão. Amém? Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque a gente corre resolver a nossa maneira. Mas como? Para a farmácia, gastar. A gente vai gastar. Sendo que muitas vezes falta-nos fé para dobrar o joelho e acreditar, ou até mesmo. Então, se você quer tomar alguma coisa, tome alguma coisa caseiro. Não vá correndo lá, dá o teu dinheiro para o Farms, para esse demônio terrível que está minando a nossa economia, que está destruindo muitas vezes com a nossa economia, bagunçando com a nossa vida econômica. E eu quero te desafiar nessa noite para você crer que Deus tem a solução para você aqui. Aleluia. Oh, Ramassuri de Candaramaias. Nós temos que crer mais. Sabe aquela palavra de Tiago, no capítulo 5, verso 14, quando ele diz, ele pergunta aos irmãos: está alguém entre vós doente? Ele pergunta: está alguém entre vós doente? Primeiro ele pergunta: está alguém triste? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Aí ele diz no verso 14: está alguém doente? Chame os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, daqueles que têm uma igreja. Não fica deixando que qualquer um ponha a mão sobre a sua cabeça. Não deixe, sabe-se lá quem é essa pessoa. Você nem conhece a vida espiritual dessa pessoa. Se essa pessoa tem um preparo espiritual, tem uma vida correta diante de Deus. Então o que Tiago diz? Chame os presbíteros da igreja, que tem uma igreja, que estão subordinados a alguém. Não é os desigrejados que não se submete a ninguém, não é eles. Chame os presbíteros da igreja, porque tem presbíteros que não é da igreja, que tem a sua própria igreja, o seu próprio meio, se conduz a si próprio, não tem ninguém sobre ele liderando. Tiago disse: chame os presbíteros da igreja. Já estou pregando. Quem está aí? Quem está recebendo já? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Teu nome é cura. Ungindo com azeite no nome do Senhor.
porque este nome é cura, este nome é poder, este nome é poder contra toda enfermidade. Nós estamos vivendo agora, eu estava vendo hoje ainda, eu venho acompanhando ao longo desses dias aí a aflição do povo gaúcho, nossos irmãos gaúchos. E agora que baixou as águas lá, em lugares que baixou as águas, o povo está sendo agora vitimado por doenças que vieram com isso. Aí agora eu percebo aqui, está vendo pela manhã essa reportagem, agora eu percebo aqui que uma coisa fecha com a outra. Já desde manhã Deus vinha ministrando essa palavra e eu achei que era outra coisa, viu? Ia pregar num salmo, e Deus me manda aqui para Marcos, vamos lá comigo? Já vem desde manhã então essa palavra no meu coração, e eu não estava entendendo, entendi agora aqui, viu? Agora que a ficha caiu, é aquelas máquinas antigas, né? Demora para cair a ficha. É que não é que a gente é tanto, se ocupa com tantas coisas, e muitas vezes Deus está gritando, falando, né, com a gente não se dá por conta. Marcos 16, Marcos 16, o verso é aquele verso que você já conhece, já está familiarizado com ele já. Marcos 16, 15. Quero começar no 15 aqui. Porque se não houver obediência ao que Ele mandou, também o que vamos fazer não haverá resultado. No que vamos fazer, não haverá resultados. Começa com obediência, sempre começa com obediência. Eu estava vendo aqui esse QR Code que os irmãos colocam aqui, para quem quiser ofertar e dizimar, né, via Pix, tal, via celular ali. E aí embaixo é colocado assim, generosidade. E Deus falou ao meu coração aqui no culto passado, que seria mais obediência, um ato de, tudo se resume nessa palavra, na verdade. Outras coisas sim também, mas tudo se resume nessa palavra, obediência. Porque que no nosso meio, quando eu falo nosso meio, não estou falando somente a igreja daqui, eu estou falando na igreja no modo geral, na sua totalidade. Por que que há tantas mazelas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas problemáticas, tantas pessoas que se arrastam com seus problemas, que não se resolvem? Porque muitas vezes a gente sofre tanto como igreja, que não era para sofrer. Claro que nós não estamos isentos aqui de nenhum problema. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Já nos avisou de antemão. Ele próprio teve aflições, passou por momentos turbulentos aqui. Durante os 33 anos dele, já de bebê, lá, quando era bebezinho já foi perseguido. Seus pais já queriam matar ele. Jesus, de pequenininho já. E durante todo o seu ministério, quando aos 30 anos de idade ele dá início ao seu ministério, ele começa a ser perseguido o tempo inteiro. Já no início afrontado pelo diabo. No preparo que ele estava tendo ali para iniciar, que era 40 dias de jejum e oração, ali o diabo já veio afrontá-lo. E aí Lucas vai dizer, Mateus não diz, mas Lucas vai dizer que o diabo deixou até momento oportuno, a mesma narrativa da tentação. Então o diabo deixou até momento oportuno, ou seja, voltaria a tentá-lo. Então, por que que no mundo nós teremos aflições, mas por que que a gente sofre muitas vezes desnecessariamente? Porque tudo está ligado à obediência, meu irmão. Quando o filho se torna insubordinável, rebelde, de dura cerviz, é uma pessoa de dura cerviz, é teimoso, é birrento, bate o pé, não quer ceder, não quer entrar pelo caminho, não quer obedecer, ele acaba sofrendo as sanções, acaba sofrendo o castigo, que é merecido até porque o pai não quer que ninguém se perca, como disse Paulo quando foi tratar sobre a ceia dos irmãos,
É como os irmãos em Corinto, ele disse no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele disse: quando nós somos julgados pelo Senhor, nós somos repreendidos por Ele, para não sermos depois condenados. Então é melhor ser corrigido agora, antes de cair depois, ou depois cair no precipício. Mas antes ser corrigido agora, do que depois sofrer eternamente. Por que que Jesus falou muito no ministério dele sobre o inferno? Falou muito. Onde há prantos, ranger de dentes, bichos que não morrem, fogo que nunca se apaga. Por que que ele falou constantemente? Para ninguém ir para lá. Ele estava avisando para ninguém ir para lá. Tanto é que um dia ele disse: olha, se o teu braço te faz tropeçar, te escandaliza, corta ele, rapaz. É melhor tu ires sem um braço para o céu do que ires com o corpo todo para o inferno depois sofrer. Ele estava dizendo ali sobre o quanto é séria essa questão. Então ele nos repreende agora para a gente não ser condenado depois. E eu glorifico ao Pai por isso, porque Ele é maravilhoso. Então, queridos, o motivo pelo qual muitas vezes nós sofremos, e eu diria desnecessariamente, a cruz que a gente carrega de fabricação própria, sendo que Deus nunca quis que você carregasse essa cruz de fabricação própria. Isso é algo seu, é seu, é seu. Nunca Deus quis que você sofresse desse jeito. É porque nós desobedecemos deliberadamente. Desculpe eu falar isso aqui para vocês, é para todos nós, serve para mim. A espada, sempre se lembra de uma coisa: a espada é de 2 gumes. Ela tanto corta para lá como corta para cá. O pregador não se livra do que está pregando, não. O pregador não se livra, não é só para vocês que eu estou pregando para mim. Nós precisamos obedecer. E aqui, quando eu começo com vocês aqui no verso 15, vamos lá comigo? Marcos 16, 15, diz assim, ó. Jesus falou assim, ó, pode acompanhar aqui no telão também, que é mais fácil para os irmãos. Você que tem a Bíblia com letra minúscula, né? Acompanha aqui que é melhor para você, não força a vista. E disse-lhes, quem está falando? Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então começa com obediência. Se nós não obedecer às suas ordens, às suas ordenanças, tudo no demais aqui não funcionará. Não funcionará, é uma engrenagem, uma coisa depende da outra. Olha só, 15 de novo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu não prego, estou desobedecendo, porque Ele mandou pregar. Quem crer e for batizado, quando eu não batizo, quando eu não me importo com as pessoas, eu também estou desobedecendo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porque não obedeceu necessariamente, por isso que está sendo condenado, não obedeceu ao chamado. Não quis dar ouvido ao chamado. Verso 17: estes sinais, oh bendito seja Deus, que coisa linda isso aqui. E estes sinais, diga comigo, sinais. Irmãos, Ele prometeu que haveriam sinais que evidenciariam, que deixariam claro que Ele está presente conosco. Mateus 28 e 20, Ele disse assim para os seus discípulos, ensinando-vos, ele estava fechando um pensamento, Ele disse assim, ó, e ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, se Ele está com a gente, por que tem pessoas que entram e saem doentes e não são curados? Por que tem pessoas que entram e saem e não são tocados por Deus para a salvação, a ponto de se entregar? O que está acontecendo, meus irmãos? Queridos irmãos, nós precisamos da obediência. Quando eu vejo aqui o verso 15 do capítulo 16, me salta ao coração, à minha mente, a palavra obediência. Em todo momento, obediência. Em todos os requisitos que Ele exige de cada um de nós, obediência é a palavra-chave para a gente usufruir dos sinais que Ele prometeu que haveria entre nós. Sinais de que Ele, o quê? Está conosco. Quando eu vejo uma pessoa curada, é um sinal para mim de que Deus está na casa. Quantos levantam a mão? Quando eu vejo uma pessoa se alegrando, pastora, a pessoa se alegrando, lágrimas rolando no rosto, pastor,
para mim é um sinal de que Deus está na casa. Ele deixou os sinais para que a gente, claro que tudo é pela fé, mas também Ele quer que o mundo muitas vezes espiritual, o que acontece no mundo espiritual, reflita diretamente e se materialize no mundo físico, para que de uma vez por todas nós seja convencido de que Ele está no nosso meio. Aleluia. Irmãos, eu entrei aqui hoje dizendo para Deus: Deus, se Tu não estiveres aqui conosco, se Tu não estiveres aqui conosco, meu Deus, não faz sentido nós estarmos aqui. Não tem o porquê estarmos aqui, Senhor, se Tu não estiveres conosco. Agora, se Tu estás conosco, como Tu garantisse que estás, e nós sentimos que Tu estás, Deus, o ambiente se torna gostoso e maravilhoso. Por que você vem frequentemente aos cultos? O que te motiva? O que te traz aqui? Por que você vem aqui? Por que você é impulsionado a vir aqui? Chega quarta-feira, teu coração salta de alegria. Hoje é dia de culto, meu Deus, que bênção. Chega domingo, você larga a mão de tudo para vir na casa de Deus. Por quê? Porque você sabe que é nesse local que Ele ordena a bênção. É nesse local que você vê claramente a manifestação dEle, que Ele está no nosso meio. Diga comigo: estes sinais, diga comigo, seguirão. Está vendo, irmãos? Seguirão. Seguirão. Os sinais seguirão. Seguirão. Os sinais seguirão aos que creem. O que é necessário para que aconteça os sinais, para que a gente veja o mover? Basta crer. E como eu relacionei diretamente aqui o verso 5 com obediência, eu diria que obediência e crer de todo o coração é o motivo pelo qual Ele se faz notado entre nós. Sabia que uma das frustrações mais terríveis de Satanás, uma das frustrações mais terríveis de Satanás, é que muitos o ignoram. Ele é um espírito caído. Ele é um espírito, ele é um anjo caído. Anjos são espíritos, não tem corpo. E enquanto ele permanece no seu domicílio, que é as regiões celestiais, segundo o ensinamento de Paulo, não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, nas regiões celestiais. É o domicílio temporário dele. Engana-se quem pensa que ele está lá queimando junto com os que estão lá, está espetando as pessoas, está lá num lago de fogo, está todo mundo lá dentro junto com ele. Nem ele quer estar lá. A prisão espiritual que nós conhecemos como inferno, que é uma prisão espiritual, nem ele quer estar lá. Judas vai falar, lá perto do Apocalipse, tem um livro chamado Judas, tem um capítulo só. Judas vai falar que teve espíritos, teve demônios, anjos caídos, que não guardaram o seu domicílio. Ou seja, saíram de lá para vir no mundo dos homens, para tentar os homens. Esses, o Pai os prendeu e jogou no poço do abismo, e os reservou para o dia do juízo. Lá em Apocalipse capítulo 9, você vai ver eles vindo para a terra. Abriu-se um grande buraco na terra, um fumo saiu da terra, uma fumaça, e dele saiu gafanhotos com cabelo de mulher, com cara de leão, com todo, coisa terrível. São esses demônios que estão presos lá, que vão vir para a grande tribulação. Então nem o diabo quer estar nessa prisão. Quando Jesus foi para Gadara libertar o jovem que estava lá atribulado, que a sua família tentou prendê-lo para que ele ficasse em casa, e ninguém conseguia prendê-lo com cordas, e ele saía disparado, ia dormir nos sepulcros, no cemitério. Ele dormia, ele tinha sua morada junto aos sepulcros no cemitério da cidade. E Jesus atravessou o mar para ir ao encontro dessa alma que estava
prisioneira na mão dessa legião de demônio. E quando esse homem foi liberto, os demônios que saíram dele antes de saírem do corpo do rapaz, eles falaram: então permita-nos que a gente entre naquela manada de porcos que estão ali. Não nos expulsa lá para aquele abismo que Judas falou, em outras palavras. Não expulsa, não prende a gente lá, para depois lá no final soltar. A gente não quer estar preso lá, é terrível aquele lugar. Tem um demônio, que é um cabeção, é um dos chefão, chamado Apolion. Pode ler o Apocalipse, que é um demônio mestre que está lá, junto com as outras diabadas lá embaixo, guardados. Estão lá presos lá. Apolion, é um chefe, está lá. E os demônios não queriam ir para lá. Não queriam ir para lá. Permita-nos que nós entramos nos porcos. E aí Jesus disse: então vai. E eles saíram do rapaz. O rapaz se enmureceu. Estava todo ferido, todo machucado, porque ele se retalhava com pedras. Estava todo ferido. O rapaz esmureceu, os demônios saíram, entraram naquela manada de porcos. E quando os porcos estavam lá pastando, né, fuçando, tu vê que o que o demônio procurou para entrar? Um animal que é um lixeiro, né? É um lixeiro. Por mais que hoje se domesticou, né? Tem pessoas que criam dentro dos seus apartamentos. Nesse dia eu vi uma reportagem, uma senhora, uma menina, muito linda menina, advogada. Ela disse: o meu mascotezinho, o meu bichinho de estimação é essa porquinha aqui, toda enfeitadinha e tal. E ela falou assim: só que não dá para soltar ela, porque ela já vai para aonde tem sujeira, ela já vai para lá, porque é o instinto do animal, né? Deus criou como um lixo vivo, né? Um lixeiro vivo. E aí aqueles demônios estavam lá fuçando. De repente aqueles porcos, ou melhor, estavam lá fuçando. Os demônios vieram e entraram nos porcos. Os porcos levantaram a cabeça e começaram a gritar. Quem sabe aqui já ouviu, né, quando vai se matar um porco, né, aquele griteiro que faz. Imagina só a gritaceira daqueles porcos correndo em direção ao mar, né, e se jogaram num precipício. E todos aqueles porcos, aqueles animais morreram nas águas. E você acha que os demônios morreram ali? Não, os demônios saíram, porque são espíritos, não morrem. Então Jesus foi lá libertar aquele jovem que estava atribulado. Então nem o próprio demônio quer estar nesse lugar. E voltando aqui para o verso 17, diz assim, ó: em meu nome, a continuação, em meu nome expulsarão os demônios. Está vendo? Então esse poder do nome é para curar, e esse poder do nome é para expulsar os demônios também. Olha o poder do nome de Jesus. Quando nós cantamos aqui, o teu nome é cura, o nome dele também é um nome poderoso para expulsar. E eu quero dizer aqui, sem medo de errar, os maiores causadores de males para a humanidade são os demônios. Quando Deus criou um outro ser para pôr no lugar de uma terça parte que foi tirada da presença de Deus, que foram expulsos porque se rebelaram, Satanás e uma terça parte dos anjos. Os irmãos estão na terra, queridos? Quando foram expulsos, Deus sai para um lugar e disse: eu vou criar um outro ser para me adorar. E aí Deus criou o ser humano. E quando ele viu que Deus criou um outro ser para o adorá-lo, que era Adão, ele foi lá, aí logo depois criou Eva a partir de Adão, da costela de Adão. Ele foi lá tentá-los para derrubar. E lamentavelmente conseguiu o seu intento. Então, os maiores causadores de males para a humanidade são demônios. Por trás de tudo que existe de males na humanidade, está por trás uma ação do mal. Por mais que ele não seja talvez o causador daquela situação, mas ele se aproveita da fraqueza do ser humano, daquele que ocasionou aquela situação. Ele se aproveita da fraqueza do ser humano. Então, e aí quando de repente ele acha que está livre para atuar, para bagunçar, Jesus vem,
prepara um povo para si, que é chamado de igreja, a igreja, manda essa igreja pregar em todos os lugares, curando as pessoas e dando poder também para expulsar esses demônios, que por trás de tudo isso estão eles, de tantos males da humanidade, estão eles, que se aproveitam da fraqueza do ser humano. Então olha só, a continuação, falarão novas línguas. Aí para que isso aqui? Isso aqui é forte. Pastor, eu vou expulsar demônio falando em línguas? Eu já vi pessoas fazendo isso. Ao expulsar um demônio, em vez de expulsá-lo com palavras, para que o demônio entenda, porque o demônio não entende línguas estranhas, línguas dos anjos. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que quando nós falamos em mistério, a gente não fala um ao outro, a gente fala em mistério com Deus, e só Deus que entende. Então, tem pessoas que vão expulsar demônios e expulsam demônio falando em línguas, expulsando demônio. Não é para isso que são línguas estranhas. Para que são línguas estranhas? As línguas estranhas são um poder, um revestimento de poder para nós pregarmos o Evangelho. Também não é para a gente ficar dentro da igreja só falando língua estranha também. O motivo pelo qual Ele nos dá essa graça de falar em novas línguas, como diz aqui, ó, falarão novas línguas, é para nós termos poder para cumprir o que está no verso 15. Estão me entendendo? Ele no verso 15, ele disse, ide pregai o Evangelho a toda a criatura. Então Ele nos dá essa graça de falarmos em novas línguas, do poder do alto para nós evangelizarmos. E também nós temos o poder para curar, os sinais também vão nos seguir. Então tu vê que é um pacote completo. Quem está aí dá um glória a Deus aí. A pessoa, que coisa linda que é o Evangelho. É por isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Eu também não me envergonho, porque o Evangelho é um pacote completo de muitas bênçãos. Os sinais nos seguem, ou seja, a gente põe a mão sobre o enfermo, a gente vai ler aqui na continuação. Vamos lá comigo? Olha o verso 18 comigo, olha com carinho o verso 18. Pegarão nas serpentes, outra situação. Está lembrado de Paulo lá em Atos capítulo 28, 27, 28? Quando ele chega na ilha de Malta, que ele foi picado por serpentes, foi pegar gravetos. E quando ele foi pegar gravetos para manter o fogo aceso lá, quando ele levou a mão para pegar os gravetos, umas serpentes peçonhentas, venenosas, que os homens, os maltenses, os homens da ilha de Malta, acharam que logo em seguida ele iria morrer. Eles comentaram entre eles, pastor Edith, ele escapou aí desse juízo no mar, porque eles naufragaram, o barco afundou, ele escapou daí, escapou do juízo lá de Jerusalém, e não escapou agora aqui. E ficaram vendo se iria acontecer alguma coisa com ele. Estão esperando até hoje. Brincadeira, estão esperando. Não aconteceu nada com Paulo, ficou mais forte ainda. Amém? Então, isso aqui se cumpre. Verso 18, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará, o que, irmãos? Dano algum, diga assim, não fará dano algum. Olha que coisa interessante isso aqui. A gente vive num mundo, e Deus nos livra de muitas coisas que a gente nem se dá por conta. Irmãos, a eternidade vai nos revelar coisas extraordinárias que aconteceram com a gente aqui, porque o profeta Malaquias diz que há um memorial diante de Deus, ou seja, é como se Deus estivesse, porque se você for ler Atos dos Apóstolos, você começa lá, Lucas dizendo assim, eu escrevi esse tratado ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar e tal. E aí ele relata toda a história, Pentecostes, a ação dos discípulos e tudo mais. Daqui um pouquinho, lá no capítulo 8, entra o Saulo. Aí dali em diante é só contado a história de Paulo. E aí a história termina do nada, irmão, sem um fim. Você pode ler Atos dos Apóstolos, você começa a história legal,
e aí você vai procurar o fim dela e não tem um fim. Sabe por quê? Porque a história continua. A história continua. A história continua. Então hoje nós continuamos a história. Deus está escrevendo a história ainda a partir de nós. Ou melhor, desde então, passando por nós. Não sei quanto tempo virá ainda, mas a história ainda continua sendo escrita. E aí quando nós chegarmos lá, Ele vai dizer assim, ó: eu acredito, meu filho, você não sabia disso aqui, mas eu vou te revelar agora aqui. Eu tenho escrito aqui a tua história. Você nem se deu por conta, você passou na beira do precipício, você estava a 1 milímetro para cair, meu filho. Eu te segurei. Você tomou algo, você injetou no teu corpo algo, achando que aquilo ali, de repente ia resolver um problema, mas acabou acarretando tantos outros, e teve um desses que eu te livrei, que ia causar a tua morte, ou a tua paralisia, ou alguma coisa terrível contigo. Mas eu te livrei. Quantos creem que Deus livra a gente? Sem a gente saber. Quantos creem? Quantos creem? Sabia disso, irmãos? Eu conversei com um pastor amigo meu, que ele disse um dia para mim assim: eu estava viajando, pastor Marco, eu fiquei entediado, porque o pneu do carro furou. Eu tive que parar, gastei 1 hora e pouco até eu conseguir trocar o pneu, não tinha acostamento. Eu tive que chegar o carro quase em cima da pista, assim, tinha um pouquinho de acostamento só. Quem vai lá para Bento Gonçalves, para aquelas regiões lá, sabe que não tem acostamento, o acostamento é bem estreitinho. Tive que deixar o carro assim um pouco dentro do mato, um pouco em cima da pista, e eu penei para poder trocar o pneu do carro. Lutei, suei muito. E aí até que conseguiu, disse ele para mim. E aí ele continua a viagem. A 10 quilômetros para frente tinha um acidente com uma carreta, que tinha várias pessoas mortas, vários carros envolvidos. Estava tudo parado. E aí ele pegou, saiu para fora do carro assim, desesperado. Tinha recém acontecido, os bombeiros estavam chegando ainda, e ele botou a mão na cabeça. Aí Deus falou dentro da cabeça dele, dentro dele. Deus falou: tu estás agora entendendo, meu servo, o porquê que eu permiti que você gastasse aquele tempo todo lá, que você até ficou reclamando para trocar o pneu do carro? Porque eu queria te livrar dessa situação aqui, ó. Então, quando eu leio aqui, ó, e nada os fará dano algum. Irmãos, foi falado, agora a gente está gravando os cultos, está aí, né? Foi falado tantas coisas quando foi a descoberta, né? Quando houve a descoberta da vacina para o Covid, foi falado tantas coisas sobre os efeitos colaterais que davam, tantas fakes na internet, tantas coisas, e de fato teve pessoas mesmo que aí, por outras complicações, acabou desencadeando uma série de problemas na vida dessa pessoa, depois que ela aplicou a injeção, tomou a injeção do Covid. Mas são casos isolados. Agora, eu sempre dizia assim para os irmãos: se de repente tem alguma coisa muito terrível por trás disso, que a gente não sabe, não fará dano algum ao povo de Deus. Meu Deus, nós temos que acreditar nisso, meus irmãos. Nós temos que acreditar, meus irmãos, nisso. Temos que acreditar de todo o nosso coração. Olha só: beberão coisas mortíferas que podiam trazer a nossa morte, poderia ser o nosso fim, mas Deus viu a sinceridade do nosso coração, a nossa obediência. Deus viu o nosso comprometimento com Ele, e Deus não permitiu que nada de mal nos acontecesse. E assim tantos livramentos. Agora, olha a continuação. Que coisa linda. Só que não pode ter preguiça, né? Tem que pôr as mãos. Tem pessoa que tem preguiça de pôr as mãos, não pode ter preguiça. Olha só: e porão, o que, irmãos? As mãos sobre os enfermos. Tem que pôr as mãos. Tem momentos que a gente pode orar à distância? Tem momentos. Oramos aqui todos os cultos, mas tem casos que requer uma atitude de fé de quem está orando também, de dizer: não, eu vou pôr as minhas mãos segundo o que Jesus ordenou que fosse.
Não é isso. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão ou sararão. Irmão, isso aqui, irmão, não é... Ele não está falando assim, ó, e porão as mãos e de repente, ou talvez, quem sabe, está falando isso aqui, e porão as mãos, uma afirmativa, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, o porquê que muitas vezes a gente impõe e não acontece? Aí entra tudo aquilo que eu falei aqui e casa com o que Tiago diz também, no capítulo 5. Tiago disse, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, está vendo? Muitas vezes a situação ali, eu não estou, não interprete que eu estou falando aqui, não diga que eu estou falando, que não está saindo isso da minha boca. Eu estou falando que todo caso é porque é pecado. A pessoa está vivendo uma situação de enfermidade, de problema, já que se arrasta tempo, e é um pecado que ela fez, por isso que ela está assim. Não. Nem todos os casos é assim. Tiago disse que poderá ser a causa do mal. E se houver cometido o pecado, ser-lhe-ão perdoado. Então tem situações que é pela desobediência, tem situações é porque eu desobedeço literalmente, não creio, eu não creio. E os sinais seguirão aos que creem, mas eu não creio. E aí como é que Deus vai manifestar? Agora a verdade é que Jesus está com a gente. Estou terminando, puxando o freio de mão já. Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que acontece já, irmãos? Aconteceu comigo e acontece muito hoje. É que muitas vezes Deus não cura uma determinada pessoa pela sua fé, pelo que ela, por ela, porque ela está em desobediência, ela está em... Agora, tem situações que Deus cura honrando, também há essa chance, honrando a sua palavra, porque ele disse, os sinais acontecem no meio do meu povo que me segue. Então eu faço, mesmo que tu creia ou não creia, que tu obedece ou não obedece, eu creio porque eu prometi que no meio do meu povo eu me manifestarei com sinais. Os sinais vão seguir o meu povo, porque eles creem em mim, eles confiaram em mim, eles me obedecem. Então por causa do que eu falei, eu vou cumprir, mesmo a pessoa não crendo. Mas o que que eu indico? O que eu falo? É melhor crer, porque aí acontece assim. Se todos nós cresse, ninguém sairia daqui doente. Ninguém sairia daqui doente. Não estou falando que você não crê, que você está assim porque você não crê. Não estou falando. Tem casos e casos. Agora tem casos que a pessoa não crê de fato. Agora tem casos que muitas vezes, olha para mim aqui, atente para o que eu vou falar agora aqui. Ó. Pastor, eu estou tanto tempo assim, então a minha situação é delicada. Então, eu quero dizer uma coisa: Deus prova aqueles que Ele ama. Também. Ele prova também aqueles. Até o pastor pode ficar doente. Eu fiquei doente nesses dias. Fiquei 3 dias doente, caidão, com febre alta. Caidão. Eu conheço pessoas muito temente, muito fiel a Deus, então já há um tempo sofrendo com uma enfermidade. O que é isso? Se não está em pecado, se crê, se obedece, por que é isso aí? Deus prova também. Tiago vai dizer também, a prova da vossa fé, a nossa fé é aprovada. Dá para entender? Isso aqui, irmãos, que eu estou falando para vocês, é o ambiente que nós estamos inseridos. É o ambiente da fé, do espiritual. Assim funciona. Assim funciona. O pastor não tem uma varinha de condão. O pastor não fala 3 palavras mágicas e tudo acontece. Não. Não existe um outro meio a não ser pelo nome de Jesus, pelo poder desse nome, pelo poder da graça, pela comunhão, pela obediência. Esses são os caminhos pelos quais. Agora eu digo para você uma coisa também, deixa eu te falar. Deus prova a nossa fé. Você está nessa situação tanto tempo, tá? Aguenta firme.
aguenta firme. Porque depois da tempestade, o que vem? É bonança. Isso vai servir para um testemunho muito lindo na tua vida. Ah, mas Deus me quer nessa situação. Deus não quer você. Deus está provando você. Aguenta firme. Deus prova cada um de nós. Deus prova. Olha o que Deus pediu para Abraão. Abraão, pega o teu filho e vai sacrificar. Já pensou, irmão? Tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente não entende. Mas uma coisa é certa. Eu fico firme, cumprindo com o que eu tenho que fazer, que é obedecer, que é crer. Se eu estou sendo provado, amém. Deus, eu estou aqui. Eu não vou desistir. E eu sei que uma hora a bênção vai chegar. Vamos nos colocar de pé. Teve pessoas que esperaram há 38 anos. Teve pessoas que esperaram há 38 anos por curas na Bíblia. Há 12 anos. Lázaro, por exemplo, por que Jesus não chegou para evitar a morte de Lázaro? Cabe a nós obedecer e dizer: Deus, eu creio em Ti, e ponto final. Tem coisas que eu não entendo aqui, eu vou entender na eternidade. Agora eu sei de uma coisa, que o Senhor cuida de mim, a minha vida está nas Tuas mãos. A minha vida está nas Tuas mãos. Eu quero agora aqui, antes de nós cantarmos, eu quero chamar aqui à frente, primeiramente, aquelas pessoas. Quero que os pastores peguem o óleo da unção, se coloquem aqui na frente, os pastores, de frente para lá. Eu quero chamar aqui você, que está tanto tempo num problema, numa enfermidade, que quando eu falei aqui que Deus está provando a fé, você disse: não, é realmente o que acontece comigo, porque eu obedeço. Eu sei de pessoas aqui que são pessoas obedientes, extremamente fiéis a Deus, estão sendo provadas, eu sei disso. A gente não é menino na fé. E eu quero te desafiar hoje aqui, dizer para você aguentar firme. Mas se você quer dar um passo aqui na frente, dizer assim: Deus, quem sabe é hoje que o Senhor coloca um ponto final. Depois eu quero testemunhar. A verdade é que começou e vai ter um fim essa prova. E quem sabe é hoje. Quero te desafiar, quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje. Crê tão somente. Se creres, verás a glória de Deus. Levante as suas mãos para cá. Mas ore com fé nesse instante. Ore com fé. Ore com fé. Creio que Tu és a cura. Oh, bendito Deus. Creio que